Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos dar início em mais uma discussão do nosso projeto de extensão, projeto que tem o nome de Proposta de Assessoria Administrativa aos Pequenos Empresários, aos Pequenos Empreendedores. E hoje nós vamos trabalhar com o tema, do módulo de marketing que nós estamos trabalhando, a gente dá continuidade hoje, seria identificação de novos mercados-alvos no cenário dos pequenos empresários, no cenário das pequenas empresas. Então, a gente tem essa questão para a gente discutir hoje, como que a marketing estaria atuando no contexto dos novos, no contexto das pequenas empresas. Então, a gente tem aí bases para a segmentação de mercados consumidores. Então, as pequenas empresas, elas devem buscar novos mercados. Os pequenos empreendedores também têm essa obrigação de buscar novos mercados, mercados-alvo, como que eu posso fazer isso, como que marketing me instrui a fazer isso. O segmento de mercado é composto por um grupo de clientes que compartilham um conjunto semelhante de necessidades e desejos. Então, a gente tem o segmento de mercado que ele se compõe, os consumidores eles se identificam dentro desses dois universos, daquilo que é necessidade, daquilo que é desejo. Alguns pesquisadores tentam formar segmentos por meio de análises de características descritivas, geográficas, demográficas e psicográficas. Então, como que a gente pode colocar esse contexto para o pequeno empresário? O pequeno empresário, geralmente, é aquele que faz tudo, né? É aquele que chuta, cobra o escanteio, corre lá e marca o gol de cabeça. Então, o pequeno empresário, ele tem que se ajustar às suas condições, ou melhor, ajustar a condição da sua pequena empresa e ajustar também as condições de mercado. Então, o pequeno empresário, ele tem que ficar atento também na gerência, no gerenciamento da sua pequena empresa. Então, conduzir a sua pequena empresa em busca de novos mercados faz parte do avanço no market share do pequeno empresário. Existem pesquisadores que tentam identificar segmentos por meio de análise de questões comportamentais, como as respostas dos consumidores aos benefícios, ocasiões de uso e marcas. Então, assim, existem mecanismos para os pequenos empresários buscar identificar novos mercados. E aí a gente tem algumas dicas dessa discussão de hoje, que a segmentação geográfica, ela pressupõe a divisão de mercado em diferentes unidades geográficas, como nações, estados, regiões, cidades ou bairros. Cada vez o marketing regional significa agir em determinado código postal. Ao mapear as áreas mais densas, o varejista pode recorrer à clonagem de clientes. Então, assim, tudo deve ser mapeado no contexto, não somente na questão do varejo. Mas se eu tenho uma pequena empresa de prestação de serviço também, essa teoria também se aplica. Como que eu posso conquistar novos mercados? Como que eu posso aderir a novos desafios? Então, aí tem os pressupostos que os melhores prospectors vivem em localidade onde a maioria dos clientes já vem, Então, assim, o que marketing prega? Se eu tenho alguns clientes em uma determinada região, aqueles clientes que eu já tenho, eles me servem de base, Eles conseguem, por meio deles, eu trazer novos clientes, eu ampliar minha carteira ali naquela região que eu já tenho alguns. Aí, quando eu estou pleiteando novos mercados, eu vou atirar redes aonde ainda não estou explorando. Esse é o grande desafio. A minha marca ainda não é conhecida naquela região, naquele bairro, naquela cidade, naquele estado, naquele país.
e eu estou lançando redes em águas mais profundas. Então, aí nós temos os agrupamentos que levam em consideração alguns fatores, distribuídos em 5 categorias principais. Como, por exemplo, se a gente tem uma clientela, a gente deve explorar, dentro da carteira de cliente, o grau de instrução e nível de renda. Então, a gente começa a explorar os clientes que a gente já tem, já possui. Ciclo de vida da família, né, basicamente, se eu tenho um cliente em uma determinada família, então eu posso explorar, fazer com que aquele cliente possa trazer mais, né, por meio do boca a boca, né, dizer que aquela empresa é boa, que ele já usa, que ele tem confiança. Urbanização, raça e etnia, mobilidade social. Então, mobilidade social significa a maneira que o indivíduo transita dentro da sociedade. Se ele está buscando uma ascensão ou se ele está declinando, né? A sociedade, ela pode trazer tanto, ela traz esses aspectos de ascensão social ou regressão social. Vai depender das atitudes, aí das escolhas assertivas que o indivíduo vai fazer para fazer com que a sua pequena empresa possa buscar uma ascensão no mercado ou uma regressão, né? Então, quando a empresa ela está buscando uma certa continuidade no mercado, essa empresa ela está sempre no caminho da ascensão. Agora, quando uma empresa está no vermelho, ela está em dificuldade, então ela está no caminho da regressão, e aí pode-se chegar até a falência. Então, a gente tem, né, aqueles que favorecem as ações de marketing localizado, consideram a propaganda em nível nacional um desperdício e é muito generalista e deixa de atender às necessidades locais. Então, assim, concentrar a propaganda sempre é melhor, né? É concentrar o meu esforço em uma dada região e aplicar uma dose de ataque naquela região, fazer com que a minha empresa possa chegar naquela região, ser conhecida por meio de algum mecanismo de marketing que possa divulgar minha marca, minha empresa, meu produto, minha prestação de serviço. Aqueles que opõem ao marketing local argumentam que se ele aumenta os custos de fabricação e comercialização ao reduzir economias de escala, ampliar problemas lógicos, então a imagem global da marca poderá ser diluída se o produto e a mensagem diferirem conforme a localidade. Então, nós temos alguns quesitos para a gente buscar novos mercados. Segmentação demográfica, por exemplo. A segmentação demográfica, o mercado é dividido por por variáveis, como, né? Temos aí diversas variáveis, como idade, tamanho da família, ciclo de vida da família, sexo, renda, ocupação, grau de instrução, religião, raça, geração, qual a geração que é, geração já dos idosos, geração dos adultos, mais jovens, adolescentes, crianças, etc. Nacionalidade, classe social. Então, assim, essas informações a gente deve ter dos nossos clientes. Então, eu tenho que fazer um pente fino para saber que tipo de público a minha empresa está tendo a maior parte dos meus clientes. Eu tenho que fazer essa informação, eu tenho que buscar essas informações, eu tenho que saber para quem a minha empresa pode vender. O melhor, para quem a minha empresa está vendendo e para quem a minha empresa pode vender. Eu tendo essas informações, eu começo a vislumbrar algo que chama-se ascensão de mercado da minha pequena empresa, buscando aumentar a sua fatia de mercado. Então, se eu tenho a informação da idade da maioria dos meus clientes, né, que tamanho de família tem, né, se a família tem 5, 6, 2, quantidade de pessoas na família.
Ciclo de vida da família, é importante a gente saber como que funciona, né? Qual é o sexo dos meus clientes, a renda, a ocupação, o que eles fazem, qual é o grau de instrução, né? Até mesmo a questão da religião também, a raça, que geração que estaria os meus clientes, a nacionalidade e a classe social. Então, assim, essas informações são cruciais para eu tentar avançar um pouco mais a minha pequena empresa, lançar redes em águas mais profundas, né? Fazer com que a minha empresa cresça na fatia de mercado que eu já possuo, mas eu estou vislumbrando novos mercados. Idade e estágio no ciclo de vida. Então, a segmentação demográfica, ela nos traz 2 pontos. Meus clientes, eles têm os desejos e as habilidades dos consumidores mudam com a idade. Então, assim, desejos é diferente de necessidades. Isso tem que deixar bem claro. Eu venho dito isso nas minhas discussões sobre marketing. O cliente, ele tem desejo, e desejo é diferente de necessidade. Se eu tenho um veículo para trabalhar, se eu necessito deste veículo para trabalhar, comprar um carro novo passa a ser uma necessidade. Se eu trabalho em uma empresa que eu não preciso de veículo, né, eu posso ter desejo de trocar o meu carro num carro melhor, mas não seria uma necessidade. A segmentação por idade pode ser ainda mais refinada. Efeitos indiretos da idade também atuam em alguns produtos. Então, o que a gente tem? Nós temos aí efeitos indiretos da entidade também atua em alguns produtos. Fase de vida. A fase de vida define a preocupação principal de uma pessoa. Então, ainda na segmentação demográfica, na busca de novos mercados, eu identifico, né, a fase de vida define a preocupação principal de uma pessoa, como passar por um divórcio, por um segundo casamento, cuidar de pais idosos, decidir morar com alguém ou comprar uma casa nova, assim por diante. São fases da vida, né? Fases melhores, fases mais difíceis, mais penosas, mas que faz parte do viver do ser humano e, consequentemente, da sociedade. Segmentação demográfica. Então, a gente tem aí. Primeiro, a gente definiu o sexo dos meus clientes. A maioria dos meus clientes é do sexo masculino ou do sexo feminino. Homens e mulheres costumam ter orientações e atitudes e comportamentos diferentes. Então, se eu tenho uma empresa que a maioria dos meus clientes é do sexo feminino, ou, por outro lado, a maioria dos meus clientes é do sexo masculino, é totalmente diferente, né? Como que eu vou tratar, como que eu vou lidar, como que eu vou receber esse público. Estudos demonstram que as mulheres têm um perfil mais comunitário, né? Coletivo, enquanto os homens são mais individualistas, objetivos. Se o homem sai para comprar um saco de bala, ele vai voltar com esse saco de bala ou de mãos abanando. Ele não vai desviar do objetivo pelo qual ele saiu. A mulher, ela sai para comprar um saco de bala, ela pode voltar um saco de bala, uma caixa de bombom, uma caixa de sorvete, né? Porque a mulher, ela tem um senso mais comunitário, né? E isso faz com que o mercado possa fazer uso, né, dessa abertura, que a mulher está mais disposta ao consumismo. E, por outro lado, o homem ele é mais objetivo, é mais difícil de fazer com que ele saia do seu propósito, da sua proposta. Saiu para comprar um saco de bala, volta para o saco de bala.
Os homens gostam de ler informações sobre produtos, enquanto as mulheres costumam se relacionar com um produto em nível mais pessoal. Então, veja a diferença. Veja como que é importante ter as informações do sexo dos meus clientes. Como que a postura que eu vou ter, que eu vou oferecer o meu produto, o meu serviço, né? Aí outro ponto que é importante na segmentação demográfica, em busca de novas clientelas, novos mercados, é a renda. A renda nem sempre prevê o melhor cliente para um determinado produto. Os operários foram os primeiros compradores de televisão em cores. Veja que interessante. Era mais barato para eles comprar esses aparelhos do que ir ao cinema ou restaurantes. Então, veja que interessante. Muitas empresas visam deliberadamente a grupos de rendas mais baixas, em alguns casos, descobrindo menos pressões competitivas ou maior fidelidade. Então, a gente tem, ainda continuando dentro do nosso contexto, né, outro ponto importante da segmentação demográfica dentro do marketing seria a geração. Qual a geração que a minha empresa trabalha, que a minha empresa oferece o meu produto ou o meu serviço? A geração A, B, C, D, ou seja, eu lido com que tipo de público? Jovem, adulto, idoso. Cada geração é profundamente influenciada pela sua época em que ela foi criada. Então, veja que interessante, as pessoas carregam em seus comportamentos as suas épocas. Esses grupos de pessoas compartilham experiências culturais, políticas, econômicas importantes, além de ter visões e valores semelhantes. Os profissionais de marketing costumam fazer propaganda para uma geração usando os ícones e as imagens, propondo a sua experiência. Então, assim, é proeminente em sua experiência a questão dos profissionais de marketing. Então, como que a gente vai estabelecer isso dentro da nossa pequena empresa? Como que eu vou buscar novos mercados, novas clientelas, aumentar a fatia do market share? Como que eu vou buscar, né, conforme eu disse lá no começo da nossa discussão, como que eu vou tirar redes em águas mais profundas? Então, a gente tem aí segmentação demográfica, raça e cultura. O marketing multicultural é uma abordagem que reconhece que os diferentes segmentos étnicos e culturais têm necessidades e desejos suficientes ou diferentes para demandar atividade de marketing direcionada. Os segmentos hispânicos, africanos e asiáticos de mercado norte-americano têm crescido 2 vezes ou 3 vezes mais do que a taxa das populações não multiculturais. Então, assim, a gente tem... É importante a gente discutir isso, né, na nossa aula de hoje, a questão de raça e cultura, né? Então, eu vou buscar a minha clientela, eu vou buscar novos clientes. É importante a gente ter esse quesito cultural, aquele público que eu tenho, a maior parte dos meus clientes está delimitada em que raça, né? É de origem italiana, é de origem espanhola, é de origem portuguesa, de que estado que vem, qual é a cultura que traz, né? Então, conhecer um pouco essas questões culturais, né, faz com que a gente tenha mais sucesso, temos escolhas mais assertivas, né, para a gente ampliar novos horizontes, para a gente buscar alguns clientes, aumentar a nossa margem, a nossa carteira de clientes. Os segmentos hispânicos, africanos e asiáticos do mercado norte-americano têm crescido 2 vezes mais do que as taxas das populações multiculturais. Então, vejam, pessoal, a gente tem, dentro da questão demográfica, dentro da segmentação psicográfica, agora a gente entra nessa parte, né? É uma ciência que utiliza a psicologia e a democracia para atender melhor os consumidores. Então, assim,
A pequena empresa, ela deve utilizar os mesmos recursos que os grandes utilizam. Sempre digo isso, não é porque é pequeno empresário, pequeno empreendedor, que eu devo, né, desprezar os recursos, as metodologias, as tecnologias que os grandes utilizam. Obviamente que cada qual dentro da sua proporção, da sua disponibilidade financeira, né? O pequeno empresário, ele não vai ter a mesma disponibilidade financeira que tem uma rede, uma multinacional. Porém, ele vai ter, né, ele vai dar um passo do tamanho da sua perna. Na segmentação psicográfica, os consumidores são divididos em diversos grupos com base em traços psicológicos e personalidades, estilos de vida ou valores. Pessoas do mesmo grupo demográfico podem exibir diferentes perfis psicográficos. Então, a gente tem, né, essas questões para a gente trabalhar, e a gente está caminhando já para o final da nossa discussão de hoje. Segmentação comportamental é imprescindível na busca de novos clientes, de novos mercados. Na segmentação comportamental, os consumidores são divididos em grupos segundo seu conhecimento, atitude, uso ou reação de um produto. O que significa isso? Que as pessoas podem desempenhar alguns papéis, como, por exemplo, iniciador, influenciador, ser um comprador, um usuário, né? Ser alguém que tenha influência dentro do mercado, um formador de opinião. E aí a gente continua essa mesma ideia, né, de várias e associadas a diversos aspectos de usuários e usos. Então, como que eu posso definir isso, né? Questão de usuários e os usos. Por ocasiões, por status de usuário, por índice de utilização, por estágio de exposição, status de fidelidade, são os melhores pontos de partida para definir segmentos de mercado. E a gente vai partindo aí para a questão, a segmentação de comportamento, disposição de mercado-alvo, com base na segmentação de comportamento. Então, a gente coloca dentro das questões de mercado vamos fazer agora uma conclusão, né? Para a gente fechar a nossa discussão de hoje. Então, o que a gente tem para a gente concluir o nosso segmento, a nossa aula de hoje? Para buscar novos mercados, eu devo definir as bases, né? Conhecer muito bem os clientes que já tenho, observar a minha carteira de clientes, conhecer os meus clientes dentro do seu perfil, de tudo aquilo que a gente já falou aqui hoje, renda, né? Enfim, posição geográfica, culturas, tudo isso me ajuda a buscar novos clientes. Pessoal, um grande abraço, até a semana que vem. Até mais. Tchau.